E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Givan Roja e hoje eu vou falar aqui sobre computadores montados com Ryzen 5 4600G e Ryzen 5 5600G. O que vale mais a pena, né? Uma vez que a gente já comparou aqui os dois processadores, já viu as diferenças entre eles, mas em um PC montado, para quem não quer comprar peça por peça para montar, né? Que é o computador já montado, o que vale mais a pena, né? Pagar um pouquinho menos em um computador montado com 4600G ou pagar a diferença e já comprar o computador com 5600G. Vamos dar uma olhada aqui nos dois e aí a gente vai comparar, vou falar para vocês os pontos positivos de cada um deles e em qual você pode ter mais vantagem, né? Dependendo da forma como você compra também, pode ser que um ou outro seja mais interessante. E aí, pra gente fazer essa comparação, peguei computadores que são basicamente iguais e que só muda mesmo o processador. Nesse caso aqui, é um PC que tem o Ryzen 5 4600G, ele custa aqui 2.220, aqui arredondando, é o valor desse PC aqui. Ele tem 240 GB, né, de SSD, tem fonte de 500 watts, 16 GB de RAM, tá aí com o nosso Ryzen 5 4600G. Se a gente for olhar aqui um computador praticamente igual, só mudando o processador, a gente tem um PC aqui que tem o Ryzen 5 5600G custando 2.710. Porém, ele tem a mesma quantidade de SSD, tem uma fonte também de 500 watts, né? Tem 16 GB de RAM. O resto das peças tem as mesmas especificações, né? Pode mudar uma marca de placa-mãe, pode mudar uma marca de SSD, mas pelo que eu vi aqui, os dois têm o A320 como o chipset da placa-mãe, então vai ser uma placa-mãe basicamente igual, né? Fonte também não vai mudar, 500 watts. Então a gente tem praticamente dois PCs iguais aqui, só mudando o processador. E a gente tem aquela diferença de processador para processador, né? O 4600G é um processador um pouco mais antigo, muito bom também, de gráficos integrados, mas ele já está numa geração um pouco mais antiga e ele vai entregar menos performance do que o 5600G. Principalmente quando a gente fizer um upgrade aqui e adicionar uma placa de vídeo, né? O que não vem nesses PCs aqui. Então, colocando uma placa de vídeo aqui no 5600G, a gente vai ter mais desempenho, porque é um processador mais novo, né? Ele tem já algumas características que são diferentes, são um pouco melhores do que o Ryzen 5 4600G, mas o que determina mesmo essa diferença é a geração. A gente está falando da Zen 3, é uma arquitetura mais nova, então esse processador é um processador melhor e quando você fizer um upgrade aqui de placa de vídeo, que é onde a gente vai notar mais essa diferença, a gente vai ter um desempenho muito maior colocando a mesma placa de vídeo aqui do que se a gente colocar a mesma placa de vídeo aqui no 4600G, né? Para ficar bem claro que o Ryzen 5 5600G é sim um processador melhor e por isso que a gente tem uma diferença de valor, né? Essa diferença de valor não chega a ser a diferença exata da diferença de preço entre os processadores, até porque a gente está falando aqui também do valor da conveniência de você receber o computador montado, né? Então por isso também é mais caro do que você comparar o valor das peças diretamente aí. E aí quando você compra o PC montado, normalmente você paga um pouquinho mais do que você pagaria escolhendo as peças, né? Ou não, né? Se você escolher peças melhores com configurações melhores, você vai pagar um pouquinho mais, mas aqui eles já mandam um setup todo equilibrado, já vai funcionando, sistema operacional instalado, então você tem algumas conveniências aqui além da garantia, né? Se der algum problema, der algum defeito, você pode devolver ou levar para arrumar aí enquanto estiver na garantia. Então, se você está com a intenção de comprar um computador montado porque você não quer montar, não tem tempo para isso, não tem intimidade com isso, realmente é uma excelente opção. Aqui com o Ryzen 5 5600G a gente tem mais possibilidades de upgrade, aqui a gente também tem possibilidades de upgrade, mas aqui como a gente já parte de um processador melhor, a gente vai ter um resultado melhor fazendo o upgrade nessa configuração aqui. Quando a gente fala de preço, isso vai depender muito do seu orçamento, porque você pode querer pagar à vista, né, ganhar um desconto aqui, seu orçamento está aqui perto dos 2.220, e aí você fecha aqui e fala, não, para mim tá legal, esse computador já me atende, vou pagar com desconto, vou pagar menos e já vou ficar com um computador bem legal aqui, né, paro por aqui. E esse aqui, pode ser que você vá pagar parcelado, e aí olhando o valor de parcela dos dois, pagar um pouquinho mais caro na parcela desse aqui pode ser mais interessante para você já comprar um computador melhor. Então são coisas para você avaliar, fazer umas contas aí, para ver de fato aí o que você vai comprar, o que vai ser melhor para você. Em termos de desempenho, a minha dica é você ir no 5600G. Se você for no 4600G porque é o que cabe no seu orçamento, tá perfeito. Excelente computador. Vai comportar um upgrade bom também aqui. Só que aqui, como eu falei para vocês, a gente acaba tendo um pouquinho mais de margem. E falando em upgrade, nesses dois casos aqui, tem uma coisa que eu identifiquei nessas configurações aqui, que são um ponto a ser melhorado aí a curto prazo, né? Que é a parte aqui de armazenamento. A gente tem aqui só um SSD de 240 GB, o que é pouco, porque a gente tem sistema operacional, tem os programas que você vai instalar e vai ocupar 240 GB muito rápido. Então você vai ficar aí com uma margem pequena para você guardar seus arquivos, fazer algum backup, trazer algum arquivo de algum computador antigo que você tem que você vai precisar. Por isso que em qualquer um dos casos aqui, pode ser com 4600G ou no 5600G, é interessante você adicionar um HD mecânico, né, que você vai pagar mais barato em mais espaço. Esse aqui no caso tem 1 TB, custa
R$257. E aí você instala ele. Se você tiver dúvida de como faz isso, tem vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer isso. Vou deixar o link no final da descrição aí para você clicar e assistir esse vídeo, né, mostrando passo a passo como você coloca lá no computador, depois como você faz para reconhecer esse HD no Windows. E aí você vai ficar com mais 1 GB de espaço aqui para você fazer esses backups, guardar esses arquivos e deixar o seu SSD sempre com uma folga, porque quanto mais perto ele fica de ficar cheio, ele começa a ficar devagar, alguns programas podem travar, podem parar de abrir, você pode ter algum problema por deixar seu SSD muito cheio, né? Pensando que ele não é um SSD muito grande, 240 GB, é interessante sim você ter mais um HD, mais um SSD aí, o que for melhor para você. Então, resumindo, é isso. Para compra à vista, pode ser que seja mais interessante 4600G, se for o seu orçamento. E para comprar parcelado, né, ou se você quiser fazer um upgrade que vai te render um computador ainda melhor, né, 5600G é uma melhor opção, custando um pouquinho mais. Então, eu não descartaria um computador montado com 4600G, mas se fosse possível, faria a opção pelo computador com Ryzen 5 5600G, porque aqui você pode ter um pouquinho mais de vantagem. Curtiu esse vídeo? Deixa aquele like aí para dar uma força pro canal, não se esquece de se inscrever se você não tiver inscrito e clica no sininho para você receber as notificações sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir e eu vejo você nos próximos conteúdos aqui do canal. Até mais!